Cidades vivas. Olha aí que cidade linda! Essa é uma metrópole brasileira. É a cidade de São Paulo, certo? Mas nós não vamos falar especificamente de São Paulo, nós vamos falar de cidades. O nosso país é composto de milhares de cidades, antigas e modernas, de todos os tamanhos e com diferentes características e funções. Nós vamos exatamente estudar quais são essas funções, certo? Entende-se como função de uma cidade a atividade principal que é desenvolvida ali, atraindo pessoas, negócios e caracterizando a economia local. Isso é muito importante. Nós vamos agora listar quais são os tipos de cidade, certo? Quais são essas funções estabelecidas. Nós vamos ver alguns exemplos. Essas atividades setoriais especificamente realizadas por formações urbanas, podemos destacar alguns tipos de cidade, como as político-administrativas, turísticas, portuárias e muito mais. Vamos ver? Cidade político-administrativa. Para que serve uma cidade que tem o termo político-administrativa? Ela concentra importantes instituições ligadas ao governo. Geralmente ela é planejada para este propósito. Nós temos como exemplo a cidade de Brasília, aqui no Brasil, e tem um exemplo internacional que é a cidade de Washington. E também cidades religiosas, que ela tem essa função. Por quê? Existe alguma atividade religiosa que ocorre uma vez no ano ou vários períodos durante o ano que atrai um número de fiéis muito grande. E isso faz uma movimentação financeira significativa. Nós temos como exemplo a cidade de Juazeiro no Norte, nós temos Jerusalém, Aparecida do Norte aqui no Brasil também, certo? Agora vamos falar das cidades turísticas. Em geral, cidades cercadas por belezas naturais ou construídas, monumentos, prédios, ou sede alguma festividade regional, atraindo um grande número de visitantes. Isso pode acontecer num certo período do ano ou em vários períodos, por suas praias. Então, assim, se a atividade econômica principal daquela cidade é o turismo, ela vai ser considerada uma cidade turística. Você já deve ter visitado uma, não é? Agora vamos falar sobre as cidades portuárias. Localizam-se junto ao oceano. As atividades econômicas que caracterizam são desenvolvidas a partir do escoamento e recebimento marítimo de mercadorias. Ou seja, ela vai fazer parte da importação e exportação. Vai ter carga chegando e carga saindo, e isso vai ser o maior movimento econômico daquela cidade. No Brasil, nós temos a cidade de Santos, e temos um exemplo internacional, a Alemanha, Amsterdã. E cidades industriais. Olha aí, que cidade é essa? É a nossa cidade linda. Apesar de a maioria das cidades formar direto ou indiretamente em função de crescimento da produção industrial, em cada uma da região, somente algumas delas são classificadas por cidades industriais. Você quer saber por quê? Porque elas se caracterizam por centralizar a maioria de suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial, apresentando vastos e modernos parques empresariais produtivos. Em nossa cidade, nós temos um bairro inteiro, que é chamado de Distrito Industrial. Na verdade, já tem um e um dois. Nossa cidade tem muitas belezas turísticas, mas ela não é a principal atividade econômica. Nós temos um porto também, mas ele não é a principal atividade econômica, certo? Nós temos uma cidade grande que, em meio às suas atividades econômicas, a que melhor desenvolve e desempenha as suas funções é o nosso polo industrial, certo? Aí nós temos mais algumas belezas naturais de nossa cidade. E nós vamos passar para o próximo tipo de cidade, que são as cidades militares. Cidade militar? Suas atividades se desenvolvem principalmente em torno das Forças Armadas, certo?
Nós temos aí a cidade de Resende, no Rio de Janeiro, que cedia a Academia Militar dos Agulhas Negras, certo? É o maior complexo militar da América Latina. Nós temos uma outra cidade com suas múltiplas funções. Que cidade seria essa? Lembra que eu falei para vocês que Manaus tinha outras funções, mas ela não pode ser caracterizada como múltipla função, porque a economia dela e a saúde não é principalmente desenvolvida dentro disso. Vamos ao próximo tipo de cidade, que vamos às classificações. Vamos classificar hierarquias com seus exemplos. Algumas cidades podem ser consideradas mais ou menos importantes que as outras devido a alguns fatores, certo? A oferta de trabalho, possibilidade de melhores condições de vida, as atividades econômicas desenvolvidas e etc. Geralmente, uma cidade grande exerce influência sobre as outras, médias e pequenas. Essa relação damos ao nome de hierarquia urbana. Metrópole são as cidades maiores, né? Que tem mais de 1 milhão de habitantes, que concentram atividades econômicas, políticas e sociais. De acordo com a influência que exercem, são classificadas em metrópoles mundiais, nacionais ou regionais. As maiores cidades do país que apresentam melhores infraestrutura e condições econômicas, sendo classificadas de Grande Metrópole Nacional, São Paulo, Metrópole Nacional, Rio de Janeiro e Brasília, e metrópoles são Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Agora nós vamos falar sobre as capitais regionais. Nessa classificação estão algumas capitais de estados e outras cidades que influenciam outras, médias e pequenas no próprio estado ou estados vizinhos. Por exemplo, Palmas, na capital de Tocantins, ela exerce influência sobre todo o estado. E Sobral, no Ceará, influencia todo o norte, desde o estado e parte do Piauí, mesmo não sendo uma capital estadual. Centros subregionais, né, que são capitais subregionais, são cidades médias que exercem influência em outras menores ao seu redor. Nós temos como exemplo Barra do Garças, em Mato Grosso, Colatina, no Espírito Santo, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Cajazeiras, em Pernambuco e Ji-Paraná, em Rondônia. Vamos falar agora centros de zona. Cidades menos influentes que os centros regionais, mas que ainda assim exercem influência sobre as que encontram seu entorno. Aí nós temos como exemplo Aquidauana, em Minas Gerais, Porto Nacional, em Tocantins, Três Corações, em Minas Gerais e Porto Seguro, na Bahia. Agora vamos falar sobre o centro local. Nessa classificação estão mais de 4.000 cidades brasileiras, consideradas pequenas, isso é, com menos de 10 mil habitantes, que são influenciadas pelas outras. Um bom exemplo é Serra da Saudade, no estado de Minas Gerais. Ela é uma das menores.